Boa tarde, bom dia, boa noite, não sei que horário você está assistindo esse vídeo. Hoje nós vamos dar continuidade à nossa série sobre as bem-aventuranças, o significado de felicidade que Jesus traz lá no Sermão do Monte, em Mateus 5. E eu estou aqui no cenário mais belo que existe, que é em meio à natureza, neste parque lindo, à luz do dia, literalmente. E vamos falar acerca dos pacificadores, dos perseguidos por causa da justiça e dos perseguidos por causa do nome de Jesus. Vamos nessa? Lá em Mateus 5, por 9, diz assim: Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Os pacificadores são aqueles que estabelecem a paz. E eles não podem ser confundidos com os passivos, que são aqueles que agem com indiferença para evitar qualquer tipo de conflito, e também não podem ser confundidos com os pacifistas, que são aqueles que querem promover a paz a qualquer custo. Os pacificadores são aqueles que promovem a paz dentro do possível. E você vai entender o porquê dentro do possível à medida que o vídeo for se desenrolando. Os pacificadores são aqueles que avaliam toda e qualquer situação à luz da palavra de Deus, conhecendo o que é certo e o que é errado e defendendo aquilo que é certo, que é reto diante de Deus, sempre visando edificar e considerando o outro digno de respeito. Isso não somente se refere à defesa das escrituras do Evangelho, como, por exemplo, você defender o cristianismo em detrimento de outra e qualquer religião. Você já viu uma pessoa defendendo a sua própria religião, humilhando e condenando o outro? Isso aí está totalmente fora do eixo. E nem precisa ser algo relacionado à sua fé. Pode ser qualquer outra coisa em que você deva estabelecer, promover a paz e levando em consideração os princípios bíblicos. Como, por exemplo, uma situação que aconteceu comigo quando eu era bem criança, que um familiar meu acabou furando a mão de uma menina com o lápis e literalmente a ponta do lápis ficou enfiado na palma da mão da menina. E apenas a pessoa que havia visto era eu. E o meu familiar foi e me pediu para que eu não dissesse a ninguém. E a professora perguntou para mim o que tinha acontecido, se eu tinha visto, e eu vi a carinha da menina com a ponta enfiada na palma da mão e também olhando para o meu familiar com a cara de não conta, por favor. E eu acabei falando a verdade, porque eu sabia que naquela situação eu não deveria, não poderia mentir. E a paz, ela tem um custo, porque isso significa que você não vai poder abrir mão dos seus princípios, dos valores estabelecidos na palavra de Deus, da santidade e do que é reto. Os pecadores, a promessa é de ser chamado filhos de Deus. Filhos porque todo filho tem o DNA, a identidade do Pai. E Cristo, quando veio a essa terra, ele humilhou a si mesmo com a morte de cruz para nos conceder a paz. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E ele, para saciar a justiça divina, morreu em nosso lugar, estabelecendo a paz entre nós e Deus. Então, quando agimos como pacificadores, somos chamados filhos de Deus. Versículos 10, 11 e 12 falam acerca da perseguição por causa da justiça, por causa do nome de Jesus e da recompensa que aqueles que sofrerem tais coisas terão no reino dos céus. E diz assim, a partir do verso 10: Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem, vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Embora esses dois versículos tratem acerca de bem-aventuranças diferentes, essas bem-aventuranças elas se complementam. Aqui fala sobre a perseguição daqueles que promovem a justiça. E a gente já tratou acerca dessa bem-aventurança no vídeo anterior, então dê uma olhada. E aqui a perseguição é
por conta da promoção da justiça e por conta do nome de Jesus. Não é aquele cristão que fica, meu Deus, estou sendo perseguido no meu trabalho, em casa. Você vai ver porque ele está sendo perseguido, porque é fofoqueiro, mentiroso, condenador, caloteiro. Então fica difícil de lhe ajudar, né, meu querido? Não é esse tipo de perseguição que aqui está se referindo. Aqui está se referindo à perseguição daquele que quer ser justo, íntegro de caráter, aceitou a justiça de Deus e também promove a justiça do Pai aqui nessa terra. Isso porque o mundo ele jaz no maligno e os valores do mundo são diferentes dos valores do reino de Deus. Enquanto o mundo valoriza os espertos, o reino de Deus valoriza os honestos. Enquanto o mundo valoriza um conceito elevado de si mesmo, o reino de Deus valoriza a humildade. Você já viu alguém ensinando sobre ser humilde, algum coach ensinando acerca do valor da humildade? Não, né? Então, viver em prol da justiça de Deus é condenar implicitamente as pessoas. Viver propagando o evangelho, as mensagens da Boa Nova, é condenar implicitamente as pessoas, porque quando elas se deparam com a verdade que mostra que elas estão erradas e que a condenam, não apenas rejeitam o mensageiro, mas também aquele a quem o enviou. Aventuranças, elas nos mostram como nós devemos ser, como cristãos e cidadãos do reino dos céus. E nós desenvolvemos essas características quando o Espírito Santo, que nós recebemos quando nos batizamos, age em nós. Então Deus, por meio das situações da vida, das provações, Ele vai nos transformando. Também como nós reagimos diante de cada uma dessas situações e diante do próprio Deus. Veja que uma vida de prosperidade, de satisfação de interesses pessoais não foi o que Cristo ele nos prometeu. Embora a prosperidade e a satisfação de sonhos tenham o seu lugar e sejam válidos, desde que sejam um plano de Deus para a vida de cada pessoa. Mas Cristo, ele nos prometeu a salvação e recompensas no reino celestial e não aqui na terra.